Você é grato pelo amor de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Amém? O Senhor é bom, irmãos. E nós temos que permanecer nesse lugar todos os dias das nossas vidas. Então pode sentar, porque eu quero falar hoje sobre graça, um ambiente permanente. Vou repetir. Eu quero falar sobre graça, um ambiente permanente. Isso fala, irmãos, essa expressão, quando eu escolhi essa expressão, né, um ambiente permanente, ela fala de uma condição, um contexto, uma atmosfera, onde independente das circunstâncias, independente das pessoas, independente do que esteja acontecendo, nós não sairemos desse lugar. Amém? Irmão, você já venceu o vendaval do Rio de Janeiro, amém? Aleluia! Então você tem força. Você já conseguiu chegar até aqui. Amém? Então, falar de graça como um ambiente permanente, fala de um lugar de estabilidade, de algo que não tem a ver com o momento, não é passageiro. Irmãos, nós ouvimos uma palavra maravilhosa no domingo sobre a graça. O pastor Ricardo ministrou sobre isso. Eu fui muito impactado com essa palavra, porque não tem a ver com algo que nós recebemos e depois abandonamos, ou algo que experimentamos no domingo e agora nós não andaremos mais nisso. Não, por isso que eu usei esse título. Em resumo, um ambiente permanente, ele fala de algo que não depende de nada. Independente do que aconteça, eu vou decidir permanecer todos os dias na graça de Deus. Amém? Por quê? Porque a graça, ela foi o start de tudo. Lembra lá do texto de Efésios que o pastor Ricardo leu? Amém, pastor. Eu vou só relembrar, você lembra, mas eu vou te ajudar. Efésios 2:8. Pela graça sois salvos. Irmãos, a graça, ela deu o start para que nós tivéssemos e pudéssemos usufruir de toda essa realidade, da vida de Deus, de uma vida no Espírito, do favor imerecido. Lembra do que significa a palavra graça? Charis, favor imerecido, uma capacitação. Nós fomos salvos por essa graça, e nós precisamos decidir todos os dias por permanecermos firmes nessa realidade. Ainda que os problemas venham, ainda que pessoas venham contra nós, ainda que as circunstâncias venham contra nós, nós não podemos, uma vez que entendemos que a graça, esse favor é merecido, que foi derramado não só para que nós fôssemos salvos, mas é um lugar que eu posso permanecer todos os dias, eu posso andar nela todos os dias. Não precisa responder, mas você andou na graça de Deus hoje? Amém, pastor. Mais ou menos. Irmãos, nós precisamos da graça para correr a corrida do Evangelho, para correr a boa carreira. Porque se a graça é aquilo que nos capacita, é esse favor de Deus imerecido, que nós não fazemos nada para merecer, mas ela nos sustenta, ela nos capacita, nós precisamos usufruir dela todos os dias. E eu quero convidar você a ler Hebreus, capítulo 4, versículo 14. Hebreus 4, eu vou ler o versículo 14, 15 e 16. Por que eu vou ler esse texto, irmãos? Porque nesses 3 versículos existem 3 verdades essenciais para que nós venhamos a conseguir andar na graça de Deus todos os dias. Na graça como um lugar, como um ambiente permanente, uma atmosfera, uma realidade de permanência. Nesses 3 versículos existem 3 verdades verídicas, reais, fundamentais para que nós venhamos a conseguir andar nessa realidade. E o 14 diz assim, Hebreus 4:14. Sabendo que temos o quê? Um grande sumo sacerdote, que adentrou os céus. Quem é esse?
Aleluia. Ele é o grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus. Retenhamos o quê? Firmemente a nossa fé. Eu não posso me abalar com as circunstâncias. Eu não posso me abalar por conta de pessoas, por conta de problemas, por conta de realidades, por conta de ambiente. Não, eu tenho que reter essa verdade firmemente, pela fé. Retenhamos firmemente a nossa fé. Olha o 15. Porque não temos um sumo sacerdote, ele está falando do Senhor Jesus, não temos um sumo sacerdote que não possa ser tocado com o sentimento de nossas fraquezas. Irmão, isso é poderoso demais. Você entendeu o que o autor de Hebreus está falando? Eu vou repetir. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa ser tocado com o sentimento de nossas fraquezas, porém que em todos do verbo, porém que em todos os pontos foi tentado, assim como nós, porém sem pecado. Agora olha o 16, pastor Ricardo leu ele no domingo. Portanto, acheguemo-nos confiantemente ao trono da graça, para que possamos obter misericórdia e achar graça e auxílio em tempo de necessidade. Nesses 3 versículos estão contidas 3 verdades essenciais. E a primeira é: nós temos um sumo sacerdote. Você precisa acordar todos os dias e manter a sua fé firme nessa realidade. Eu tenho um sumo sacerdote sobre a minha vida. E por que o autor de Hebreus chama Jesus de sumo sacerdote? O grande sumo sacerdote. Porque no Antigo Testamento, e o livro de Hebreus, ele é o livro que mais conecta o Velho Testamento com o Novo. Por isso que ele é chamado de quinto evangelho. Porque se os evangelhos falam daquilo que Jesus fez na terra, o livro de Hebreus fala daquilo que o Senhor Jesus continua fazendo no céu, depois de ressurreto. Então o autor de Hebreus, ele fala que Jesus, ele é o grande sumo sacerdote, porque Arão, os sacerdotes da tribo de Levi, eles uma vez por ano, eles adentravam no templo, e eles intercediam pelo pecado do povo, uma vez por ano. Mas Jesus, ele é o grande sumo sacerdote, porque ele não só adentrou uma vez na presença do Pai, mas ele está lá na presença do Pai. Ele está lá, ele está representando a mim e a você. Eu vou ler um texto aqui. Olha, vou repetir o 14. Sabendo que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, retenhamos firmemente a nossa fé. Olha o que Hebreus 7:24 diz. Hebreus 7:24. Mas este homem, ele está falando do Senhor Jesus, porque permanece para sempre, possui um sacerdócio intransferível. Não precisa mais de outro sacerdote. Não, Jesus, ele cumpriu a obra. Ele não foi só o sacerdote, mas ele foi o próprio sacrifício. Acabou, está resolvido. Agora olha o 25. Portanto, ele também, Jesus, o Senhor Jesus, é capaz de salvar perfeitamente os que vêm a Deus por ele, pois vive... O que está escrito aí, irmãos? Irmãos, eu não estou nos Estados Unidos ainda, você precisa falar português. Aleluia. Então vamos lá, em português. Pois vive... Quem são eles? Então o que o Senhor Jesus
como grande sumo sacerdote, está fazendo no céu agora? Intercedendo por quem? Acabou o culto, irmão, pode ir embora, já está resolvido. Você entendeu o que você acabou de ler, irmãos? Por isso que a graça é um ambiente permanente. Ele é algo contínuo, ele é algo que eu tenho que perseverar por fé nela todos os dias. Porque eu tenho que andar nessa realidade que eu tenho um grande sumo sacerdote que está na presença de Deus, o Senhor Jesus. Ele ressuscitou e ele adentrou os céus. E ele está intercedendo todos os dias por mim e por você. Por isso que ele é o grande sumo sacerdote. Aqui no versículo 14 fala que ele adentrou os céus. Olha o que está escrito em Hebreus 9, 24. Hebreus 9, 24. Porque Cristo não entrou em um santuário feito por mãos, igual Arão, igual os sacerdotes da tribo de Levi. Não, ele não adentrou um tabernáculo, um templo, um santuário feito por mãos de homens, que são figuras do verdadeiro. Mas ele adentrou aonde que está escrito aí? No próprio céu. Para o quê? Para agora, na presença de Deus, por você, meu irmão, por mim e por você. Isso é graça, isso é favor. O que você fez para merecer isso? Porque o Senhor Jesus, ele poderia muito bem ter morrido e está resolvido. Agora, se você acreditar, você está salvo. Se você não acreditar, você está condenado. Acabou a história? Acabou? Não. Por isso que a graça deve ser um ambiente permanente, uma realidade onde eu tomo posse dela, eu vivo dela todos os dias. Porque ela ainda continua sendo derramada sobre a minha vida, através da pessoa do Senhor Jesus, que ele não só adentrou o céu como sumo sacerdote, e ele faz intercessão por nós, mas ele está diante de Deus, está escrito aqui, você leu, em Hebreus 9, 24, mas no próprio céu, para agora aparecer na presença de Deus por... Irmão, você precisa entender que toda vez que você vai diante de Deus, toda vez que você vai diante do Senhor Jesus, e você leva a sua causa para Ele, Ele vai lá na presença do Pai, e fala assim, eu estou aqui, o que você vê aqui, meu filho? Eu estou aqui pelo Diego. Eu estou aqui que ele está precisando da graça, ele está precisando de um favor, ele está precisando do Chares. Irmãos, ele é o grande sumo sacerdote que adentrou os céus. Por quem? Por mim, por você. Então, quando eu não vivo essa realidade, quando eu não permaneço nessa graça, eu estou perdendo um grande privilégio, que é levar minha causa diante de Deus, que é usufruir dessa presença, porque agora eu tenho livre acesso, mediante a graça, mas não só para ser salvo, mas porque o Senhor Jesus, como grande sumo sacerdote, Ele está intercedendo por mim, e Ele está lá diante do Pai, representando a mim e a você. E essa é uma verdade que nós não podemos abrir mão. Olha 1 Timóteo 2,5. Ele é o grande sumo sacerdote, ele adentrou nos céus, mas ele também, ele está nos representando como homens. 1 Timóteo 2,5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os... Quem é Ele? Irmãos, você precisa usufruir dessa graça, você precisa permanecer nessa graça, você precisa entrar no seu trabalho, e ainda que seja um ambiente de confusão, uma atmosfera de competição, seja lá o que for, quando você entrar lá, eu decido permanecer no ambiente de graça, eu decido, no meu espírito, permanecer nessa graça,
Ainda que venham as lutas, ainda que venham os problemas. Mas por quê? Porque eu confio na minha força, eu confio na minha espiritualidade, eu confio no meu intelecto, eu confio no quanto eu sei na Bíblia. Não, porque eu confio na graça. E essa graça não só me salvou, mas ela me capacita a andar nas bênçãos, na realidade de Deus, todos os dias da minha vida. Por quê? Porque eu tenho um grande sumo sacerdote. Eu tenho um mediador que intercede por mim. Eu tenho um mediador que me representa diante do Pai. Hebreus 10, 23. Hebreus 10, 23. Olha o que o autor de Hebreus fala. Fiquemos, pois, o quê? Firmes em nossa profissão de fé, é um ambiente permanente. Eu fico firme, independente do que está acontecendo, sem me abalar. Por quê? Porque eu confio em mim, porque eu confio na minha força, eu confio na minha religiosidade, eu confio na minha espiritualidade. Não, porque eu confio que fiel é aquele que prometeu. E isso é graça. Ah, mas pastor, você não sabe o que eu fiz no verão passado. Mas ele morreu por isso também. Se você se arrepender e for diante dele confessar os seus pecados, a graça está derramada sobre você da mesma forma. Porque você tem um intercessor, você tem um grande sumo sacerdote que intercede por você, ele é o mediador. É Ele que te conecta com o Pai, é Ele que intercede por você, é Ele que representa você diante de Deus. Então eu não preciso mais buscar outro mediador, eu não preciso mais viver inseguro diante dos meus desafios, diante dos problemas que eu passo na minha vida. Eu não preciso mais, porque eu sei que a graça está sobre mim, e mesmo diante dos problemas eu permaneço nesse lugar. Então eu não dou mais lugar para dúvida, eu não dou lugar mais para o medo. Por quê? Porque o Todo-Poderoso, Ele está intercedendo por mim, Ele está mediando esse caminho entre o Pai. Ai, irmãos, eu não sei se você está sentindo a mesma coisa que eu estou sentindo. Segunda verdade que você precisa se firmar: a compaixão do sumo sacerdote. Olha o versículo 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa ser tocado com o sentimento de nossas fraquezas. Irmãos, o Senhor Jesus, como o grande sumo sacerdote que está diante do Pai, que adentrou os céus para me representar, para te representar, Ele tem compaixão, porque Ele passou pelas mesmas coisas que nós passamos. Ele, como homem, e eu vou ler os versículos, Ele foi tentado em tudo como nós, porém, que em todos os pontos foi. Nós somos tentados segundo as nossas próprias. Então minha concupiscência é diferente do Gabriel, é diferente do Léo, é diferente do Major Coronel, Comandante Geral, do Vitor. Cada um é tentado segundo as suas próprias. O Senhor Jesus não, Ele foi tentado em, você acabou de ler, em todos os pontos foi tentado, assim como. Então você é tentado só na sua concupiscência, mas o Senhor Jesus, Ele foi tentado na de todos. E Ele pecou? Não, porém sem. Então Ele sabe o que cada um desse salão aqui passa, e Ele pode interceder por cada um, porque Ele não é só o grande sumo sacerdote, mas esse grande sumo sacerdote também, Ele é um grande sumo sacerdote com compaixão. Ele sabe o que a gente passa, porque Ele passou por todas. Sabe o que você está passando? Ele passou também. E você acabou de ler na sua Bíblia. Por isso que lá em Isaías 53, eu não tenho tempo de ler de tudo, diz que Ele levou, certamente Ele levou sobre si as nossas fraquezas, as nossas dores, e o castigo que nos traz a paz estava.
Jesus, o Senhor Jesus, ele foi tentado semelhantemente. Por isso que ele, como grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, o perfeito tabernáculo de Deus, ele está na presença de Deus, intercedendo por nós. Ele tem compaixão, porque ele sabe o quanto difícil é. Ele sabe o que é medo. Ele sabe o que é ansiedade. Ele sabe o que é angústia. Ele sabe o que é ciúme. Ele sabe o que é raiva. Ele sabe o que é um desejo pecaminoso por algo. Ele foi tentado em... E nós precisamos nos agarrar a essa segunda verdade. O nosso grande sumo sacerdote, ele é um sumo sacerdote com compaixão. Ele tem compaixão de nós. Por isso que ele derrama a graça dele sobre nós. Olha Hebreus capítulo 2, versículo 17. Hebreus 2, 17. Por isso, em todas as coisas, olha que forte, irmãos, convinha-lhe que fosse feito semelhante aos... O livro de Hebreus, ele foi escrito para judeus convertidos. Por isso que ele está usando essa nomenclatura. Olha de novo. Por isso, em todas as coisas, convinha-lhe que fosse feito semelhante aos irmãos, para que fosse um sumo sacerdote, misericordioso e fiel, em todas as coisas que pertencessem a Deus, para operar a reconciliação por causa dos pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo sofreu sendo tentado, está falando do Senhor Jesus, ele pode o quê? Os que são? Mas você leu o que eu li? Porque essa hora era para jogar a cadeira para o alto, era correr para braço, era ajoelhar. Olha o que você está lendo, meu irmão. Olha a grandiosidade desse versículo. Eu estou entendendo, é muita revelação, os irmãos estão ruminando, aleluia. Para que fosse um sumo sacerdote, misericordioso e fiel em todas as coisas que pertencessem a Deus, para operar a reconciliação por causa dos pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, o Senhor Jesus, sofreu sendo tentado, ele pode socorrer aos que são. Isso é graça. Você nem pensou isso hoje, quando você acordou, mas está disponível para você. Porque ele passou por tudo que você vai passar, por tudo que você já passou e por tudo que você possa passar, ele passou, porque ele sofreu em tudo. Ele foi tentado em... Aqui fala, porém um que em todos, estou lendo de novo o versículo 15 de Hebreus 4, porém um em que todos os pontos foi tentado, assim como nós, porém sem pecado. Por isso que lá em João 16, 33, um texto muito conhecido, o Senhor Jesus, ele pôde falar, estas coisas eu vos tenho dito, para que em mim tenham, no mundo tereis, mas, por quê? Porque eu venci. Eu estou diante do Pai, eu adentrei o tabernáculo dos céus, eu estou diante do trono de Deus, representando vocês, intercedendo por vocês, porque eu passei por tudo que vocês vão passar, por tudo que vocês já passaram, e por tudo que vocês possam passar, e tudo que vocês sofreram ou possam sofrer, eu sofri. Por isso, que se você tomar posse dessa graça, por isso
que se você confiar nessa graça, por isso que se você decidir andar nessa graça todos os dias, você pode falar: no mundo eu vou ter tribulações, mas eu tenho um bom ânimo, porque Ele venceu, e a graça dele foi derramada sobre a minha vida, e se Ele venceu, eu posso vencer também, porque a vida dele agora está em mim, e isso é graça. Ai, irmãos. E a última verdade que nós devemos nos agarrar, para permanecermos no ambiente de graça, a graça como um ambiente permanente, você precisa andar nessa última verdade, que está no versículo 16. Portanto, acheguemo-nos confiantemente ao trono da graça, para que possamos obter misericórdia e achar graça e auxílio em tempo de... A terceira verdade que você precisa se agarrar e andar nela, para usufruir da graça como um ambiente permanente, um estado de espírito, contínuo, completo, mesmo diante das circunstâncias, é saber como agir diante, em termos de ter um sumo sacerdote. Como você deve andar nessa realidade? O versículo 16 explica. E a primeira coisa que ele fala é: portanto, acheguemo-nos confiantemente. Se você quer andar num estado permanente de graça, irmãos, você precisa andar confiante. Você precisa entrar na presença de Deus confiante. Confiantemente, confiadamente, em outras versões. E sabe o que é interessante? Essa palavra, no original, no grego, ela significa parreses. No grego, o acheguemo-nos com confiança, é parreses no grego. E você sabe o que significa parreses? Ousadia. Parreses significa liberdade de expressão. Parreses não significa só ousadia, liberdade de expressão, mas essa palavra significa ausência completa de medo. Então, quando o autor de Hebreus ele fala, a forma com que nós devemos nos achegar diante desse grande sumo sacerdote, a forma que nós devemos estar diante da presença de Deus, é com parreses, é com ousadia, é com liberdade de expressão, é com ausência zero de medo. Portanto, acheguemo-nos confiantemente ao trono da graça, para que possamos obter misericórdia e achar graça e auxílio em tempo de necessidade. Você tem livre acesso ao trono da graça, irmãos. Mas só que nós não entendemos essa realidade e nós nos confundimos. Porque nós vivemos uma vida clamando por misericórdia. Verdade ou mentira? Senhor, tenha misericórdia. Mas você não precisava fazer essa oração. Ela já está sobre a sua vida. As misericórdias do Senhor se renovam. Você pediu, mas ela se renovou hoje. E ela é a causa de não sermos. Então você nunca deveria pedir misericórdia, porque ela já está agindo na sua vida. Porque sem ela você é consumido. Então nós oramos por aquilo que não precisa e deixamos de orar por aquilo que precisa. Porque misericórdia você já tem, mas a graça você tem que buscar. E nós vivemos orando: Deus, tenha misericórdia. E nós oramos tão poucos: Deus, eu preciso da sua graça para passar por isso. E nós estamos pedindo a misericórdia no lugar da graça. E a misericórdia você já tem. Você deveria estar clamando pela graça. Você deveria estar entrando confiadamente. Você deveria estar se achegando diante da presença de Deus de forma confiante. Porque você não peca,
Não, porque eu sou filho. Nós temos uma regra lá em casa. Independente, eu aprendi com o pastor Ricardo, com a pastora Aline. Independente do que os nossos filhos façam, eles que têm que nos contar. Se nós ficarmos sabendo que eles fizeram alguma besteira para os outros, aí o caldo engrossa. Mas se eles vierem nos contar, aí tem misericórdia. Tem graça sobre eles. Tem favor imerecido. E é muito interessante, porque isso já virou uma cultura para eles. O Zé que tirou 0. Aleluia. Com misericórdia. O Zé que tirou 0. E ele veio com a prova para mim. E ele, papai, tirei 0. Falei, filho, essa é a nota mais importante que você pode tirar na sua vida. Você tem que olhar para ela todos os dias e falar, eu nunca mais vou tirar essa nota. E se você fizer isso, você vai ser um grande homem, meu filho. Porque você acha o papai inteligente, meu filho? Acho, papai. Você acha que o papai sabe falar na frente das pessoas? Você já viu o papai falando na frente? Já vi, papai. Você acha que o papai é um cara muito inteligente, estudado? Você acha, filho? Acho, papai. Eu já tirei alguns 0, filho. É uma escolha nossa. Viver com 0, ou olhar para esse 0 e falar, eu nunca mais vou tirar 0. Combinado, filhão? Ele, combinado, papai. Nunca mais tirou 0. Tirou 1, 2, 3, mas 0 ele não tirou. Você está fugindo do pai se você tirou 0. Você está correndo da presença dele, ainda que você tenha tirado um 0. Ou porque nós estamos tentando fazer do nosso jeito, com medo de tirar 0. Eu quero convidar você a vir aqui na frente hoje, e eu quero orar por você. Se você tem alguma circunstância na sua vida, você tem algo que você está passando, que você precisa vencer, ou que você não sabe como lidar, eu quero falar para você, hoje é o dia de você se achegar confiadamente na presença dEle. Hoje é o dia de você vir diante da presença dEle, não diante da presença do pastor, mas falar, Deus, hoje eu estou aqui com uma fé diferente, eu ouvi essa palavra e eu quero responder. E eu quero clamar pela sua graça em favor dessa circunstância. Senhor, eu quero andar numa medida nova de fé. Senhor, hoje eu venho diante do seu altar. Eu venho não como um pedinte, mas eu venho como filho. Eu não venho clamar pela misericórdia, eu venho clamar pela graça. Eu venho pedir, Senhor Jesus, me ajuda a permanecer todos os dias nessa realidade de que a graça está liberada sobre a minha vida. Se você não conseguiu chegar aqui, fica à vontade aí nos corredores. Se você quiser se ajoelhar, se ajoelha. Se você quiser ficar em pé, fique. Mas eu quero convidar você agora a abrir a sua boca e começar com as suas palavras a falar, Senhor, hoje diante do Senhor eu coloco a minha vida diante do seu altar. Se você não tem conseguido vencer algumas tentações, se você tem andado sem esperança, hoje é o dia de você tomar posse dessa graça. Hoje é dia de você diante do altar e vir como filho e falar, Senhor, hoje eu tomo posse dessa graça sobre a minha vida. Senhor, eu quero abençoar a vida dos meus irmãos, Senhor. Eu quero pedir para muitos hoje que estão aqui na frente, que estão nos corredores, que estão aqui nesse salão hoje, que estão sem fé, sem esperança, Senhor. Eu te peço, Senhor, renova a fé dos meus irmãos, renova a fé deles, Senhor, renova a esperança deles, Senhor.
Senhor, que onde havia um lugar de incredulidade, de desesperança, possa haver um lugar de confiança, um lugar de fé, um lugar de convicção na identidade deles como filhos de Deus, como amados de Deus. Ah, meu irmão, entra na presença dele, abra sua boca, fala com ele, fala: Senhor, hoje eu estou aqui como filho, Senhor. Hoje eu estou aqui colocando a minha causa, eu estou colocando a minha vida como filho, porque eu confio no seu amor. Hoje eu venho tomar posse da graça do Senhor sobre a minha vida. Senhor, venha sobre os meus irmãos, Senhor. Venha sobre as circunstâncias que eles estão passando, Senhor. Venha agir na causa deles, que eles possam sair daqui hoje convictos que o Senhor já passou por isso, e o Senhor sabe como vencer cada uma dessas lutas, e o Senhor tem a vitória sobre cada uma delas. Porque se no mundo nós teremos aflições, nós hoje saímos daqui com bom ânimo, porque se o Senhor venceu, nós podemos vencer também. Se o Senhor conseguiu, o mesmo Espírito que estava sobre o Senhor está sobre a vida dos meus irmãos, e eu libero essa realidade agora sobre a vida deles. Eu libero essa fé sobre a vida deles, que eles possam sair daqui convictos, fundamentados, que todo medo caia por terra, que todo medo caia por terra, que todo espírito de medo, que todo espírito de opressão, que todo espírito de desesperança caia por terra na autoridade do nome de Jesus, e que venha a fé, que venha a coragem, que venha a ousadia, para que você entre na presença de Deus com liberdade, e você possa, diante do trono da graça, alcançar não só a graça, mas a misericórdia sobre a sua vida. No nome de Jesus, que o Senhor te abençoe, que você saia daqui hoje com uma medida nova de fé no seu espírito, no seu interior, sabendo que você tem acesso, e você pode sim viver num ambiente permanente de graça. Que o Senhor te capacite a você acordar pela manhã e tomar posse dessa graça. Que diante das circunstâncias, no seu trabalho, na faculdade, por onde você estiver, diante de quem você estiver, você possa saber que no seu espírito, você pode entrar com confiança na presença dEle e tomar posse e ter acesso ao trono da graça. Declare assim, ó. Eu quero que você fique de pé agora. E antes de você voltar para o seu lugar, eu quero que você declare isso com fé, não com uma música, não com uma canção, mas gere isso no seu espírito. Vai, declare isso: Ele me ama, vai, vai, vai. Ele me ama, tanto me ama, tanto me ama, tanto Ele ama. Vai, declare sim a esperança, vai. És esperança, eu sou atraídos pela redenção do olhar. Se agrada
Você é filho e você pode todos os dias se achegar com confiança ao trono da graça, porque a graça é um ambiente de permanência. Amém? Você recebe essa palavra? Deus te abençoe. Deus te abençoe.